Vai lá, Caio. Tá, primeiro, agradecer a presença de todo mundo, a parceria, mais uma vez, aí da professora doutora Angela de Paulo, da minha orientadora, Sandra Mestre, Diana Santi, tá? E apresentar esse trabalho, que é a Gênese da Produção Cultural Infantil. Eu escolhi começar a introdução desse trabalho com duas citações do campo conceitual, e eu vou ler e depois eu falo um pouquinho sobre elas. A história é comandada pelos grandes atores do tempo real, que são ao mesmo tempo os donos da velocidade e os autores do discurso ideológico. Os homens não são igualmente atores desse tempo real. Fisicamente, isto é, potencialmente, ele existe para todos, mas efetivamente, isto é, socialmente, ele é excelente e assegura exclusividade ou pelo menos privilégios de uso. Essa fala do geógrafo Milton Santos, acho que ela resume um pouco do que até me fez escolher o tema desse trabalho. Acho que já desde a minha primeira graduação na geografia, eu acabei me encontrando, e até minha formação mesmo, política, de vida, com momentos em que a gente era obrigado a entender como a sociedade se organizava, e a partir de quem ela se organizava, tá? Então, olhando para isso e pensando para a questão da infância, eu trago um truque para completar. É preciso então que nos apoiemos em discursos que buscam dar lugar para a infância como categoria permanente de qualquer estrutura geracional. Tá? Então, qual que é a ideia do trabalho? Tá? Surge então a necessidade, eu percebo, de problematizar essa invisibilidade social que acontece em torno do universo dos bebês e da infância no processo geral. Pensando em elaborar um discurso frente ao processo de emancipação da criança como sujeito, com um olhar voltado para a sua identidade social, bem como sua garantia de direitos. Então, na realidade, a ideia do trabalho era como que a gente consegue, então, conseguir pensar e olhar para esse bebê, que é esse estudo de crianças de 0 a 2 anos, a partir de uma perspectiva social. Tá? O objetivo da pesquisa é identificar e analisar evidências da produção cultural na infância, justamente para a gente buscar entender como que essa criança afeta e é afetada pela sociedade. Tá? E é por isso, e através disso, ampliar o olhar sobre os processos de desenvolvimento dos bebês nas escolas, refletindo sobre como as crianças bem pequenas afetam e são afetadas pela sociedade. Certo? Aí eu trago essa pergunta, que é tão frequente que eu acredito que todo mundo aqui ouviu na sua vida, que é o que você vai ser quando crescer. Essa ideia, essa frase, eu acho que ela traz esse resumo, de que nessa questão de que como a criança é enxergada e vista como um ser incompleto. O que significa a criança ser durante aquela brincadeira um café com leite? Que eu acho que é outra coisa que a gente escuta bastante. O café com leite, ele é aquela pessoa que está ali, mas ela não está dentro do jogo, ela não está dentro da proposta, ela está, mas não está. E por isso, durante as leituras, eu encontrei o Manuel Jacinto Sarmento, que traz um texto sobre as encruzilhadas da segunda modernidade da infância, onde ele traz aspectos de que lugar a infância hoje, como se faz essa administração simbólica da infância, O que representa a figura da infância hoje para a sociedade em seus diferentes contextos, O que significa aquele menino, que é aquela imagem daquele menino afogado, o menino palestino, ou a criança do comercial de tênis rosa, sabe? Em que lugares a infância, essa imagem da infância está sendo administrada e como? E para conseguir entender um pouco disso e para conseguir trazer eixos estruturadores do que ele considera essas culturas da infância, ele apresenta 4 itens, que eu vou apresentar um pouco agora, que é a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração, que por Sarmento são 4 eixos estruturadores, que são eixos presentes na cultura da infância, em todas essas infâncias, do menino da situação de guerra da Palestina, a criança aqui do bairro de Pinheiros. Então são estruturas básicas que em todas essas realidades estão presentes na cultura da infância. Tá? A interatividade, então, que é a primeira
estrutura, ele trata... é importante dizer que todos esses eixos estruturadores, eles estão, de certa forma, todos se comunicam e estão interligados, né? Então, é muito comum que durante a leitura a gente vai percebendo que algumas coisas estão relacionadas ou se parecem muito porque de fato estão, tá? Então, a interação entre as crianças acontece no plano sincrônico e no plano anacrônico. Na partilha de conhecimentos, brincadeiras e jogos, as crianças registram e também transmitem seus conhecimentos, ou seja, além de se relacionarem no tempo presente, toda geração deixa uma herança de jogo, brincadeiras rituais que são ressignificadas o tempo todo. O que isso significa, né? Que existe uma cultura, né, que a gente vem discutindo agora aqui nos outros trabalhos, né? Eu acho que é bem legal, né, poder vir depois de todo mundo, porque a gente pode fazer esse resgate. Existem culturas, né, que a gente passa e a criança ressignifica, né, a partir do lugar do adulto. Mas existem conhecimentos que só passam por esse grupo geracional, né, por essa categoria social. Então são brincadeiras que vão passando de crianças para crianças. Por isso que ele traz a questão do tempo anacrônico, né? Então tem coisas que são heranças, né, da cultura infantil que ficam nessas crianças. Esses comportamentos nascem das culturas infantis, já que não são comunicados diretamente por adultos. O segundo eixo, que é a ludicidade, traz a questão do brincar, né, como uma linguagem de aprendizagem da criança. Então, a gente pode considerar a cultura lúdica como um dos aspectos centrais das culturas da infância, e é preciso que nos atentemos a como a ludicidade vem sendo exercida nos espaços comuns à infância na contemporaneidade. Uma coisa que eu acho bastante bacana do Sarmento é que ele traz essa leitura dos lugares das infâncias, né? Então, como que o brincar ele vem sendo desenvolvido hoje nos diferentes contextos. Né? Então, o que é o brincar para uma criança que mora hoje em São Paulo, certo? E como até mesmo que essa interação se dá, né? Por isso eu trago isso para o contexto escolar, porque para a gente garantir o espaço de acessibilidade das crianças, é importante que a gente, né, ofereça esse espaço. E hoje a gente vem de uma cultura da cidade grande, os núcleos familiares são menores, né? Então, essa interação e o espaço de brincar, ele acaba sendo também limitado, né? Então, brincar é a condição de aprendizagem, desde logo a aprendizagem da sociabilidade. Então, para a gente se perguntando também a partir daqui, quais são esses espaços que a gente garante de sociabilidade para as crianças, né? Desde as mais velhas até para as mais novinhas, até para os bebês. A fantasia do real, né, na importação de personagens e situações fictícias do seu dia a dia, na elaboração de situações fantásticas, a criança realiza essas transposições ao real imediato, reconstruindo imediatamente pelo imaginário. Essa dicotomia de fantasia e realidade possui uma linha tênue entre esses dois universos de referência dentro da cultura infantil. É muito do que a gente falou também nas outras apresentações, que o Corsário trata como a reprodução interpretativa e o jogo simbólico, né, que são as estratégias e as ferramentas que a infância desenvolve para poder lidar com situações das quais às vezes as crianças não têm repertório ainda para conseguir lidar, né? E a reiteração. A reiteração, ela trata a maneira como a criança pensa e na verdade se relaciona com a questão do tempo. Né? Se o tempo para a gente é um conceito bastante abstrato, né? Tem que olhar para a infância e perceber isso lá, acaba sendo mais difícil ainda. Né? E o Corsário, ele traz essa questão, né, de que a criança vivencia o tempo de maneira que repete determinadas vivências diversas vezes, acumulando e ao mesmo tempo atribuindo a cada uma dessas experiências significados únicos. Né? Ele traz as 3 microestruturas para essa estrutura de reiteração, que é a continuação, que é quando a criança, dentro da narrativa dela, ela vai trazendo aí eu vou na feira com a minha mãe, aí depois eu vou na casa da minha avó, aí, e que ela vai trazendo esse tempo de continuidade, certo? Depois ele traz o interrompimento disso, que é aquele momento que ela está naquele discurso de projetando uma ideia e de repente ela vira para a pessoa e fala, então você não vai mais na minha festa, né? Que é essa quebra. E ela tem a questão da repetição, que é muito importante no processo de desenvolvimento dela também, que é esse momento que ela vai se reiterando e ela vai se reapropriando das questões, né, e ressignificando elas. Tudo muito relacionado também com a questão da ludicidade, né, e dos outros eixos estruturadores, que é o de novo. Né? Então, lê de novo. Você joga a criança para o alto 15 vezes, de novo, né? Que é essa questão da repetição, tá? Que é uma maneira como ele enxerga que a criança elabora e estrutura a questão do tempo, tá? O campo de pesquisa, né, nessa apresentação,
ela se deu através de uma pesquisa etnográfica qualitativa, certo? Eu acho importante dizer que a escola onde eu desenvolvi essa atividade é onde eu estou trabalhando faz 4 anos. E, na verdade, minha vivência e minha experiência lá foi que me motivou a fazer um curso de pedagogia. Então, até por isso, todas essas dificuldades que às vezes a gente encontra na hora de registrar uma cena, acabam não acontecendo, porque eu não sou um elemento de fora daquele espaço, né? Eu sou uma pessoa que faz parte daquela rotina. Isso possibilitou com que eu pudesse fazer, né, a análise da cena sem muita interrupção ou sem modificar muito a rotina das crianças, tá? Foram 6 meses, né, de coleta de dados, e a turma, quando começou isso, né, na coleta de dados em janeiro, o bebê mais novo tinha 6 meses, tá? E o bebê mais velho havia acabado de completar 2 anos. Era uma turma de 7 crianças na época. Acabou não tendo novas adaptações durante o ano, mas eles não entraram no trabalho, tá? Por serem cenas em que havia um pouco movimento de fala, né, porque as crianças estavam ali literalmente engatinhando no processo de aquisição de linguagem, a gente eu precisei, né, na verdade, percebi que seria mais fácil fazer registros de cenas filmando, para que depois eu pudesse transcrever com mais tranquilidade e até com habilidade. Com habilidade. Pegar as medidas. Isso. Então surgiram as categorias de análise. Cada categoria de análise ela é referente a cada estrutura, né, da infância do Sarmento. Então a primeira que é o lugar só nosso, que daí nesse espaço eu discuto essa coisa também, né, de um espaço importante de sociabilidade para os bebês, porque hoje a gente vive uma realidade onde alguns pais se organizam, algumas pessoas frequentam parquinhos, né, e muitas coisas assim para que os bebês possam interagir, né, mas acontece muito de a gente receber na escola crianças, às vezes com 3 anos, que a maior tempo, né, e a sua interação, a maior parte é com adultos, e é bem interessante quando você percebe que existe sim um processo de aprendizagem para se interagir com crianças, né? Então a importância de você ter um espaço de interação mesmo para crianças de 6 meses de idade, né? Mesmo para bebês. A segunda, que é a linguagem do brincar, que traz a questão da ludicidade, ela vai trazer aspectos de como a gente já conseguiu perceber algumas evidências, né, do brincar, né, dentro desse brincar que a gente está falando, né, de construído, estruturado, mas com crianças bem pequenininhas, mesmo 6 meses, né? Isso vem muito, gente, de um lugar assim de incômodo, que vinha de que o berçário é um lugar para desenvolvimento afetivo, motor e cognitivo, né? E não como espaço de exploração mesmo de sociabilidade, assim. Então, essa é a segunda, que tem a ver com a ludicidade. O fazer de conta, que é referente à fantasia do real, né, que é como as crianças também já desenvolvem mecanismos desde muito pequenininhas desses faz de conta para conseguir lidar com essas questões, e o tempo do agora, que é essa maneira como a gente percebeu os bebês, né, se relacionando com a questão do tempo, com essa questão da reiteração. Por serem 4 categorias de análise, eu fiz uma escolha de apresentar somente as 2 últimas, tá? Que eu achei que talvez trouxessem questões, né, mais relevantes do que as 2 primeiras. Na verdade, não mais relevantes, foi difícil escolher, mas eu escolhi. Daí, depois, quem quiser, eu posso mandar para o PDF, vai estar aí na biblioteca também. Então vamos para a primeira, que vai ser o fazer de conta, que eu começo já com uma cena, tá? Os nomes também são fictícios. Davos brincava concentrado no banco de areia com uma pá e um baldinho. Ele estava realizando um movimento de caminhar até determinado local, encher sua pá e depois verter a areia em um balde no canto oposto do banco de areia. Então ele enchia a pazinha, caminhava para outro lugar e esvaziava no potinho. Davos desenvolvia essa ação por aproximadamente 5 minutos. Ele estava bastante concentrado e ele mantinha-se de 100%. Em determinado instante, Leonardo, do grupo infantil 2, né, uma criança mais velha, que já devia ter seus 3 anos de idade, percebendo ou não que o Davos estava brincando, ele esvaziou o balde enquanto o Davos estava indo buscar mais areia. E quando o Davos percebeu, ele se mostrou bastante incomodado, franziu a testa e caminhou até Leonardo tentando reaver o seu balde, que até então, né, ele estava brincando. Leonardo, mais velho, percebendo o que ia acontecer, começou a correr até o tanque de areia, até o outro canto do tanque de areia, buscando se afastar do Davos, né, fugindo dele com o baldinho e carregando um objeto.
Nesse momento, travou-se uma disputa pelo balde, e Davos, muito menor, não conseguiu o balde de volta. Ele tentava pegar, e o Leonardo, como era mais alto, estava retirando esse balde, tá? Davos, então, rugiu como um tigre ou outro qualquer animal, né? Ele soltou um brrr, muito grande para Leonardo. Davos é uma criança que tem muito interesse por animais, né? Então, tudo que tem animal, todo livro que tem animal é uma coisa que ele gosta muito e, eventualmente, ele é algum tigre, ele é alguma coisa. Nesse momento, ele rugiu, né, para o Leonardo. O Leonardo se sentiu intimidado, então ele resolveu devolver o balde para Davos. Aí ele voltou a brincadeira original de encher o balde de um canto e carregar a areia para encher outro balde. O Davos, né, esqueci de dizer no começo da leitura, ele tinha aí um pouco mais de 1 ano. Né? Então, assim, até hoje, né, com 2 anos, ele ainda está engatinhando no processo de aquisição da linguagem dele. Ele se expressa muito bem de outras formas, né? Então eu acho que ele ainda não sente necessidade de falar. Mas foi nesse momento que eu percebi como fazer de conta já estava fazendo parte, né, da estrutura do Davos. Como ele se apropriou do poder desse animal, né, ou desse tigre, para ele poder conseguir lidar com essa situação de conflito. Tá? Que é mais ou menos isso. Pode ir. E aí o tempo do agora, né? Importante explicar. Antes dessa cena, né, porque na verdade são várias cenas, são 2 ou 3 cenas, eu acho, não sei se deixa 2 ou 3, mas que antecedem essa, tá? E que é um movimento muito parecido com o que acontecia, na verdade, era o Davos, o Breno e o Ricardo que começaram esse movimento, de todo dia na hora do lanche, eles estavam ali tomando lanche, e a hora do lanche é uma hora de tomar sentado na mesa. Só que eles começaram a levantar desse lanche e sentar até uma porta e terminar o lanche ali. Fizeram isso umas 2 vezes. Né? A gente observa, na grande maioria das vezes, né? Às vezes a gente vai falar, não, hoje é hora de tomar na mesa, mas como eu estava considerando interessante o movimento, a gente deixou para ver o que acontecia. Essa foi a 3ª vez que isso aconteceu. Só que nessa 3ª vez, uma coisa nova aconteceu. Né? Davos, Breno e Bento se levantaram da mesa do lanche e caminhavam com seus lanches até a porta do grupo do Infantil 2. Breno e Davos pegam cada um o seu pão, que ainda comiam, e resolveram caminhar até o quintal. Bento, que acompanhava a movimentação, o segue, mas sem pão na mão. Novamente as crianças se sentam na porta da sala. O Bento meio que seguiu, mas ele não sabia o que ele estava fazendo ali, parecia, sabe? Quando ele sentou e viu que os seus 2 amigos, né, estavam com pão na mão, ele volta para a mesa e ele pede mais pão. Né? Ele pega esse pão porque eu acho que ele percebeu que ele estava destoando de alguma coisa ali. Breno e Davos parecem perceber Bento voltando com o pão, então as 2 crianças que já estavam sentadas se olham e sorriem, como se estivessem entendendo que o jogo estava começando, que estava todo mundo ali entrando numa sintonia. Né? Bento senta, se aproxima de Davos, que já estava sentado bem próximo a Breno, e observa. Breno, mais velho, inicia um movimento então de balança, sentado, né, com o pé e com o tronco. O movimento passou a ser reproduzido então pelas 2 outras crianças. Sem falar em nada, apenas trocando olhares e sorrindo, as crianças permanecem assim por alguns segundos enquanto mastigam o pão. Bento nem tocou no seu pão, aquele que foi pedir o pão, né, mas pão. Ele só está segurando em nome do jogo, né, em nome da brincadeira. Breno se levanta, seguindo de Bento e Davos, mas não sabe muito bem o que propor. Ele levanta em algum momento para propor uma mudança, já uma alteração nessa brincadeira, que até então era só sentar e comer o lanche na frente da sala, tá? Já estava virando uma espécie de rotina. E com crianças bem pequenas, gente, eu acho que é legal dizer que é fácil a gente perceber porque as rotinas estão começando a se estabelecer. Então, quando uma coisa é repetida 2 ou 3 vezes, a gente já percebe que isso está começando a fazer parte do grupo, né? Então, o Bento toma a iniciativa de caminhar até uma de 2 pequenas jabuticabeiras e começa uma tentativa de escalar. O Breno acompanha, né, até a mesma árvore, e Davos, com uma expressão de desapontamento, caminha até a árvore do lado, olhando para onde estavam sentados e resmungando algo inativo. Então, seus 2 amigos levantam daquele jogo inicial, daquela brincadeira, e daí o Davos olha e fica indignado. Né? Ele começa tipo, a resmungar alguma coisa, meio que reclamando, tá? Davos se senta novamente na porta do grupo Infantil 2, enquanto Breno e Bento aparecem concentrados em tentar subir no jabuticabeira. Davos, sentado, bate sua mão na entrada da sala, pronunciando algo parecido com vem cá, né? Que eu interpretei como um vem cá, volta pra cá, volta pra brincadeira.
ele repete essa ação umas 5 vezes, enquanto o Breno parece estar feliz em conseguir subir alguns centímetros da árvore, né? Então, nos bebês, esse reviver e se reiterar do tempo não é linear, ele é constante, né? Naqueles em que seu repertório já iniciam elaborações de jogos mais complexos, a gente pode perceber como uma mesma situação pode ser incorporada em diferentes contextos, mas com um certo fio de conexão com algo que já aconteceu, com algo já vivido, né? E é nesse instante que a gente percebe o processo de reiteração do saneamento, né? Na rotina dos bebês dos anos iniciais da educação infantil. Então, essa ideia de que eu acho que nos bebês isso fica muito claro, né? De quanto eles precisam reviver diversas situações, né? E que muito para os educadores às vezes parece exaustivo, você tem que dizer, né, 10 mil vezes, né? Mas é porque isso faz parte da estrutura, né, da infância, faz parte da estrutura deles, tem que reviver. Mas o mais legal é a gente perceber como eles vão ressignificando e vão reatribuindo, né, valores e novas regras para esses jogos. Isso, gente, crianças de 1 ano e meio, tá? Então, a gente chama de bebês. Por fim, né, o que a gente fez com tudo isso? Né? O que eu elaborei a partir de tudo isso? Porque a criança faz parte da sociedade já desde o seu primeiro dia de vida. Né? Porém, a gente vive em um olhar hegemônico que coloca o bebê, né, a criança, e daí eu trago a questão do bebê, porque se a criança já passa por um processo de invisibilidade dentro de alguns conceitos, se a criança ainda vai ser um adulto, o bebê ele ainda vai ser uma criança. Né? Então, essa coisa desse espaço, esse lugar transicional etário de incompletude, né, parece que ele é mais forte nesse momento, né, de que o bebê é mais fecundante ainda. Eu vou até aproveitar e citar enquanto eu estava desenvolvendo esse trabalho, eu comecei a ler em algumas coisas, né, na rede social sobre um movimento chamado Child Free. Né, que é esse movimento que começa a proibir a entrada de crianças a partir desde determinada idade, né, em alguns lugares. Muito engraçado, inclusive, porque meu pai foi num almoço de um aniversário de um amigo, num bar aqui em Pinheiros, Bar da Mangueira. Vou falar o nome porque a gente tem que falar o nome para não ir mais lá. E aí o amigo dele foi nesse aniversário com uma bebê de colo e foi proibida de entrar. Né, porque é um desses lugares que proíbe a entrada da criança. E isso começou a mexer muito na minha cabeça de qual que é esse limite, sabe? Eu ainda cheguei pro meu pai e falei assim, se eu não posso entrar nesse lugar, sabe? Se proibir de eu entrar lá porque eu sou gay, ou se proibir algum negro de entrar, qual que é o limite de a gente permitir ou não a presença de pessoas? E por que a criança, por que o bebê, né, ele não é visto como algo tão absurdo, né? Que é isso, né? Acaba sendo um apartheid geracional que vai acontecendo, né? Então é isso. A ideia dessa pesquisa é mostrar a complexidade das relações sociais das crianças desde muito pequeno, né? E o que valida a necessidade da construção de olhar por parte da sociedade de serem consideradas e respeitadas como sujeitos plenos de direito desde o primeiro dia de vida, né? E daí, para finalizar, e trazendo, né, essa ideia de acho que a gente está no caminho, né, de perceber essas coisas e se indignar com elas. Eu termino com a epígrafe do início do projeto, né, que é um trecho do João Guimarães Rosa, de Dentro do Sertão Veredas, que ele diz que um menino nasceu e o mundo tornou a começar. Né? Eu acho que é essa a ideia, então, de que cada pedagogo que nasce aí, a gente constrói a possibilidade da construção de um novo mundo, né, de um mundo de maior equidade assim, social. É isso.